O texto que nós vamos então ler hoje se encontra no primeiro livro de Crônicas, ou melhor, segundo livro de Crônicas, a partir do versículo 1. Segundo Crônicas, nós vamos falar do rei Josafá, que é mais um exemplo de como evitar o exaurimento da fé. Segundo Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amlonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns do povo de Deus que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá atemorizou-se, mas pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que veio contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, estamos prosseguindo a mais uma ministração de como sermos, ó Pai, pessoas que venham viver no refrigério de Deus e não se abater, não se exaurir em hipótese alguma. Meu Deus, abençoa mais esta reunião, a todos quanto têm amado a tua obra, a tua palavra, a quantos têm empenhado em valorizar o teu chamado, Senhor. Opere ricamente sobre todos na sequência de mais esta ministração para edificação espiritual. Meu Deus de amor e bondade, faça maravilhas sobre o teu povo, abençoa ricamente a mais esta reunião. Senhor Jesus, que todos possam ter a convicção da palavra, que todos possam ter a convicção da verdade de Deus, para ninguém se exaurir, ou se abater, ou retroagir, mas sermos um povo que prevaleça em qualquer circunstância. Meu Jesus, operai ricamente em mais esta reunião, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para bendizer o santo nome de Jesus. Podei-vos assentar, igreja. Então hoje estamos
completando mais uma etapa, porque existe o exaurimento espiritual e como o cristão deve fazer. Então já foi falado de forma assim bem simples e resumida, em várias etapas, que nem sempre é demônio que ataca um cristão. Muitas quedas, fracasso, abatimento, a grande maioria pode ser demoníaca, mas muitas coisas não são demônios que abatem um cristão, e nem porque o cristão pecou. O motivo de queda é demoníaca e pecado, mas existe também outro motivo que muitas pessoas desconhecem e por isso se exaurem. Exaurir quer dizer abater, diminuir, queimar-se no vocabulário popular. Não quer mais servir a Deus na casa de Deus, não quer mais compromisso, ou desiste, ou acha que Deus o abandonou. Então justamente são coisas que ocorrem em muitos cristãos. Então existem 3 princípios de exaurimento. Então o primeiro já foi falado com base no Salmo 73, a vida de Asaf. Então Asaf era um dos homens mais ungidos de Israel, abaixo do rei Davi. Então ele não pecou, nem demônio o atacou. Mas o que ocorreu com ele? Ele criou uma expectativa falsa que ele teria que ter a bênção que ele estava querendo. Então isto o levou a exaurir. Então muitas vezes você cria uma expectativa de uma bênção e ela não é ainda no tempo de Deus, ainda ela não é aquele momento que Deus vai abençoar, ou não está em sincronia com o coração de Deus. Então isso leva muitos cristãos a se abater, se exaurir. Então justamente isso que ocorreu com Asaf. Ele queria riqueza, palácio, ele se comparava com os ímpios que estavam prosperando, e ele fiel a Deus no louvor, em culto a Deus, e ele não estava alcançando nada. Então isso levou Asaf a se exaurir, se abater. Então isso é uma causa de muitos cristãos se abater. A pessoa fala, mas eu creio em Deus, é uma promessa, Deus já nos deu tudo em Cristo, cadê a bênção? Então a pessoa cria uma expectativa de bênção e fica ali relutando em tê-la, e se não tiver em harmonia com o coração de Deus, se não for no tempo de Deus, vai exaurir mesmo. E quando a pessoa cai em exaurimento, ele vai desviar. Veja que no Salmo 73 declara que ele quase desviou seus passos, quase que ele causa um escândalo para Israel, porque todo mundo olhava para Asaf, era o homem mais ungido que tinha abaixo do rei Davi em Israel. Mas depois ele vai para o santuário, Salmo 73, 17, e Deus se revela a ele, fala, ó Asaf, o que eu tenho para ti é que você torne sempre o maestro do meu louvor, isto que eu tenho para ti, bênçãos te serão dadas na eternidade. Então aí ele não preocupou mais em viver no palácio, ou riqueza, ou se comparar com ímpio. Aí ele entrou no refrigério de Deus. Então veja bem que não foi demônio, nem pecado que o abateu, foi uma falsa expectativa que o abateu. Então isso está sendo grande perigo em muitas igrejas, porque em muitos cultos de muitas igrejas está levando as pessoas só a virar empresário, só ter riqueza, só desafiar Deus. Então vai criando uma expectativa em muitos corações, e depois não é correspondido, e a pessoa se exaure, se abate, depois não quer mais servir a Deus. Todas as bênçãos são nossas, mas nós temos que entrar em sincronia com o coração de Deus, porque algumas vão se cumprir na eternidade, não vão ser para agora, mas temos a herança em Cristo. Então nós temos que ter a visão clara de estar em sintonia com o coração de Deus, para nós não exaurirmos. Então este foi o primeiro propósito que foi falado nessas mensagens, do exaurimento espiritual. Então já vi pastor se exaurir, ministro de louvor, pregador, já vi pessoa com até talentos para servir a Deus, e de uma hora para outra se revelou exaurido. Este é o exaurimento cumulativo, porque vai se somando ao longo do tempo. Falamos também do exaurimento repentino, como ocorreu com o profeta Elias, o homem mais usado no Velho Testamento por milagres operados, foi o profeta Elias. Mas de um dia para outro ele se exauriu,
ou seja, o ministério dele se encerrou repentinamente. Ele orou, caiu fogo do céu, orou, parou de chover, grandes milagres, 7 grandes milagres relata a história do profeta Elias. Mas ele então orou, caiu fogo do céu, e ele então depois foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, e ninguém foi ajudá-lo, ninguém foi estar com ele para o orientá-lo, ou mostrar que estava com Deus, ou para falar que queria morrer com ele. E então Elias fala: eu prefiro morrer agora, não sou melhor que meus pais. Esse povo de Israel não quer nada com Deus, já viram fogo do céu, já viram as maravilhas, eu também não quero lutar por ninguém mais, quero é morrer e não quero saber de Israel. Então ele se exauriu, se decepcionou com as pessoas. É a mesma coisa, se decepciona com as pessoas na igreja, com seus familiares, com colegas, com vizinho. Mas você tem que estar sempre amando e perdoando, falando: Senhor, mesmo que eu sou abandonado, traído e abandonado pelas pessoas, pela família, mas eu vou até o fim amando a Deus, porque senão você vai se exaurir. Então Elias foi o exaurimento repentino. Aí ele declarou que queria morrer, não queria mais nada com Israel. Deus então encerra o ministério dele e chama o profeta Eliseu no lugar dele. Elias vai ser arrebatado ao céu, mas praticamente o ministério dele se encerra por exaurimento, justamente porque ele não quis mais sofrer, sentir a dor de uma traição, de abandono, ou de não ver resultado. Mas Deus fala: Elias, tem 7.000 que eu guardei que não dobraram a Baal. Elias não estava sabendo, mas Deus tinha fiéis. Então muitas vezes nós achamos que ninguém vai nos ajudar, ou que não vale a pena ter reunião no lar, ou que os parentes não vai converter. Muitas vezes a pessoa fala: não quero saber de mais nada, é sofrimento demais, é traição, é engano, é abandono, é maldade. Se você fizer isso, você vai se exaurir, vai encerrar a sua vida de fé. Você pode ser um salvo, mas depois Deus não tem como te usar mais. Então não se abata, mesmo que você foi abandonado, mas fale: Senhor, eu creio que tu tem um remanescente, tu tem um povo fiel que vai te louvar para sempre. Então Elias mostrou-se exaurido e o ministério dele se encerrou. E agora nós vamos falar de outro tipo de exaurimento, que é o exaurimento por influências de pessoas, que é o caso do rei Josafá. Então é o que mais ocorre também na igreja, o exaurimento por influências de pessoas que servem a Deus. Então veja bem, Josafá estava como rei de Judá, na região de Jerusalém. Então os amonitas, os da montanha de Seir, todas aquelas nações se reuniram e fizeram aliança para arrasar Jerusalém e destruir o restante que havia do povo de Deus. E então a notícia se espalhou. Mas quem que foi levar a notícia para Josafá? O próprio povo de Deus, os próprios fiéis que criam em Deus. Eles foram levar notícias ruins para Josafá, para levar notícia de derrota, de opressão, de medo, de pavor. Então chegaram lá pessoas que serviam a Deus, falaram: Josafá, se cuide, vamos nos cuidar que a morte vem ao nosso lado. Milhares de soldados já nos cercam, estão poucas horas de Jerusalém, e é derrota que nos aguarda, é sofrimento, é morte, não tem como escapar das nações que estão vindo, que são em maior número do que nós. E veja bem que Josafá, ele se abate, fica apavorado por um pouco de tempo, começa ali um exaurimento de fé. Por quê? Porque quando você recebe uma notícia de alguém, ou muitas pessoas falam: sonhei com isso com você, está ocorrendo isto, ou traz a notícia de alguém, e isso parte de um cristão, você tem que tomar muito cuidado. Notícia ruim que vem de cristão é motivo de exaurimento, é motivo de pesar, é motivo de abater a fé. Então esse é o perigo de muitos cristãos, por não perceber isto.
Quando você vê um cristão dando notícia ruim, falando negativamente, falando derrota, trazendo maldade dos outros, pecado dos outros, e te traz aos seus ouvidos, este é um outro motivo de exaurimento espiritual. Por quê? Porque aquele que é cristão e ouve algum mal, ou algum sintoma ruim, ou alguma notícia ruim, é nele que tem que parar o mal, e não passar para outro. O cristão tem que ser o ponto final, senão vai ser motivo para exaurir outra pessoa, ou desanimar. Então este é um outro problema que nós temos que saber enfrentar. Ao você ouvir algo negativo, você tem que falar: vai parar em mim essa notícia, vou orar, buscar o meu Deus e anular toda essa força do inferno, porque aí então você nunca vai se exaurir na fé. Mas se você ouve o mal e passa para outro, então você não resolveu, vai contaminar outro e vai sendo uma reação em cadeia, ou seja, uma coisa vai levando a outra, e muitas vezes algo que pode resolver agora, lá na frente vai se acumulando, vai virando outra história, e de uma hora para outra as pessoas vão se abatendo. Quando é alguém que cai na fé, um pecado, escândalo, ou alguma coisa ruim que ocorre, alguma notícia maléfica, então o cristão ele tem que saber pôr o ponto final na notícia ruim, ou no falatório, ou naquilo que é degradante. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer? Tem que contar para os outros. Mas isso é o que o mundo faz. Mas quando você então não quer mais se exaurir na fé, se você é uma pessoa que põe ponto final e não espalha, você não vai se exaurir e não vai contribuir para outros se exaurir. Mas é o que mais ocorre. Muitos cristãos agem igual ímpio, ou seja, falatório, fuxico, murmúrio, palavra ociosa. Então isto vai te abater. Só de você ouvir e passar adiante, você vai se exaurindo, porque o fundamento do cristão é anular o mal, por um ponto final. Mas veja bem que chegou até Josafá. Veja que ele se abate, ele se abala, mas para nele. Ou seja, ele não deixa o mal se espalhar para Israel. Ele fala: não, porque eu estou me abatendo. Os outros estão falando que é morte, é sofrimento, é exército para arrasar Jerusalém, mas eu vou buscar a Deus agora. Vou orar e vou falar: Senhor, essa terra tu deu para Abraão, nós estamos aqui porque Deus que deu, e a palavra diz que quem se levanta contra as promessas de Deus, Deus vai pelejar por nós. Então veja bem, depois que Josafá orou a promessa e orou o que Deus tinha dado já para Israel, é que Deus falou: Josafá, não preocupe mesmo, o inimigo vai desbaratar um ao outro, simplesmente me louve. Justamente o que ocorreu. No outro dia estavam todos louvando a Deus, veio as nações inimigas contra Jerusalém, contra Josafá, mas o que ocorreu? Eles lutaram entre si, inimigos contra inimigos se mataram, e não houve nem necessidade de Josafá lutar, e pelo contrário, ficaram ricos, porque demorou 3 dias para pegar o despojo da guerra, de tanta riqueza que sobrou das 3 nações. Então a situação se reverteu, mas poderia ser diferente se Josafá se exaurisse naquele exaurimento por influência de pessoas. Dificilmente você vai me assim indagar, dificilmente você vai ver eu contar alguma coisa de alguém, se alguém caiu, se alguém pecou, se alguém usou de maldade ou o que seja. Ou seja, não adianta, porque isso aí é exaurimento na fé, é influência. Então é necessário pôr um ponto final naquilo que se ouve, naquilo que se vem como ataque, naquilo que é notícia ruim, naquilo que vem te abater as emoções. Então você fala: vai parar em mim, eu vou orar, anular, não vai sair uma vírgula da minha boca para espalhar isso. Vou anular e orar e declarar que o inimigo não
vai prevalecer e a vitória vai vir. Mas se você ouve e passa para frente, você vai se exaurir em poucos dias. Você passou para frente o mal, no outro dia você não consegue mais orar, nem jejuar. Você vai ter prazer de espalhar mais o mal ainda, mas não de orar e anular o mal. É o que mais ocorre. Você pode ver que de uma hora para outra a pessoa já está abatido. Foi exaurimento por influência. Ouviu alguma coisa, ouviu um mal, ouviu um boato, ou até algo que possa ser até real. Mas o cristão não é para ser secretário de demônio. A função do cristão é anular o mal, despojar o pecado, anular os planos do inferno, e não desanimar as pessoas, porque tem pessoas que estão convertendo, servindo Jesus há pouco tempo, e muitas coisas pode ser um escândalo que abalará muitos. Mas quando o cristão ele compreende que o exaurimento também é por influência, ele põe um ponto final naquele momento, e aí essa pessoa vai estar firme, e o mal vai ser anulado, e o mal não vai espalhar mais. Mas o cristão muitas vezes serve de secretário de capeta, e acaba então se exaurindo também. Grande parte dos cristãos que estão abatidos é porque houve situação e espalham elas, ou participa de situação e comentam mal. A Bíblia declara: um abismo chama outro abismo. É bem claro esta palavra. O que é um abismo? Abismo é algo que não tem fim, você olha lá para o fundo, é abismo. A Bíblia é claro: um abismo chama um outro abismo. Então um abismo é o mal. O mal vem até você. Se você não pôr um ponto final, vai chamar outro abismo. Mas se o mal vem e você fala: não, vai parar aqui em mim, eu não vou me exaurir, não vou me abater, não vou espalhar o mal. Então se você começa a orar, repreender o mal, ou até confrontar a pessoa que está sendo usado pelo inimigo, então você vai ser vencedor, você nunca se abate. Então no caso de Josafá, veio muitos de Israel trazer a notícia ruim, de abatimento, de sofrimento. A princípio Josafá, aqui na outra tradução diz que ele teve medo, se abateve, no verso 2, veja bem. Mas logo, porque ele era fiel a Deus, falou: não vou espalhar aí que vai haver morte ou sofrimento, não vou espalhar que haverá sangue, porque muitos amomitas da montanha de Seir estão vindo armados até os dentes para nos matar, haverá sangue para todo lado. Ele poderia ter repetido a notícia: são milhares de cá, milhares dali, são centenas de arqueiros, de flecheiros, de lanças. Poderia Josafá ter falado que haveria uma derrota iminente, mas ele põe um ponto final. Ele vai para a casa de Deus, convoca jejum e começa a orar: Senhor, somos herdeiros de Abraão, Senhor, essa terra é nossa, e a palavra diz que ninguém pode entrar nessa terra, tu pelejará por ela, e agora mostra o teu poder, Senhor, porque de nós mesmos não temos o que fazer, mas o Deus vivo que servimos pode fazer. Então Josafá, ele pôs um ponto final, ele não apregoou o mal, e aí que Deus falou: Josafá, creia, amanhã haverá a derrota dos vossos adversários. Muitos cristãos não vê vitória na saúde, no casamento, na vida ministerial, porque a língua é 2 metros de tamanho, língua grande, só para falar o mal, só para espalhar o boato, só para comentar a derrota, só para falar o negativo, o pecado, a miséria. É muito fácil falar das pessoas, a miséria, o pecado, a queda de alguém. É fácil falar, e muitos até gostam. Por isto se exaurem, ou seja, se abatem na fé, se arrastam em problemas, espalham o mal e vai exaurir outros também, e vai virando uma reação em cadeia de derrota. Mas o cristão que age conforme a palavra, ele vai prevalecer. Então esse é o outro princípio que o cristão tem que ter. Veja bem que não foi demônio e não foi pecado, foi palavras
de notícias ruins que vieram para exaurir Josafá. Mas ele pôs um ponto final e teve vitória, não precisou nem pegar numa espada. De Israel não caiu uma gota de sangue, e no entanto os inimigos se desbarataram. Israel ficou 3 vezes rico, porque agiu como Deus quis. Então assim é para o cristão. Então veja os vários tipos de exaurimento. Exaurimento cumulativo: você quer uma bênção, mas não está em sincronia com Deus, você pode se exaurir. Você quer fazer a obra de Deus, mas muitas vezes não quer sofrer. Então você tem que ir à frente, orando, perdoando, amando. Porque Elias se exauriu porque ele pensou que não tinha resultado, não viu o resultado. Deus fez milagre, derramou fogo do céu, e ele pensou que ninguém em Israel queria servir a Deus, mas Deus tinha 7.000 remanescentes. Então continue pregando, orando. Se você foi abandonado, traído, não importa, seja fiel a Deus, que um dia você vai ter remanescentes fiéis, que você poderá contar dia e noite, que servirão a Deus eternamente. Porque nem todos são fiéis mesmo, mas Deus tem um remanescente na terra. Então é importante ir adiante, senão você vai se exaurir. Abate não foi demônio nem pecado, foi porque desistiu de satisfazer a Deus, por não querer mais sofrer. Como eu já contei, eu já vi casal de pastores falar: eu não quero mais saber de igreja. Eu conheço uma esposa de um pastor amigo, que a mulher ficou deprimida, foi para o sanatório, de tanta decepção de igreja. Monta um grupo, passa um tempo, todo mundo sai. Monta reunião, passa um tempo, trai. Faz isso, faz aquilo, entra pela porta da frente, sai pela de trás. Esse casal ficou doente, deprimido. A mulher não quer nem saber de crente mais. Esse dia foi orar para esta pessoa, é de Uberlândia, crente, pastores de outro ministério, que não quer saber mais nem de ministério, mas ouve a rádio, estão sendo tratados pelo Espírito de Deus, mas se exauriram por maldade dos corações. Mas não importa, por mais que a pessoa possa ser abandonado, traído, atacado, temos que ir adiante. Elias encerrou o ministério dele porque ele se exauriu, e Deus tinha um remanescente. Deus tem fiéis, se não tiver diante de você, mas Deus conhece onde estão. Importa é ser fiel a Deus, senão vai se exaurir. E no caso de Josafá, influências negativas. Então tome cuidado com a boca de crente, porque muito crente só traz notícia ruim, só falatório, engano, murmúrio, queixume, falar da vida alheia, assunto que ocorreu. Cristão não tem que falar derrota, nem fracasso, nem queixume, nem opressão, nada de negativo. Se você ouvir, você para em você, senão você vai se exaurir, ou vai levar contaminação para outros. Então a maior parte dos exaurimentos são notícias que se espalham, e o cristão não põe ponto final, e acaba se exaurindo, acaba se abatendo. Então hoje nós vamos encerrar sobre exaurimento, e que você então tenha essa determinação. Ouviu mal, ouviu notícia ruim, seja até educado, para não confrontar a pessoa com má educação, mas fala: ô irmã, vamos parar por aqui, ponto final, vamos orar, anular, não vamos espalhar, porque isso vai exaurir minha fé, ou vai exaurir alguém, e eu vou determinar as heranças do Senhor, a promessa de Deus. Deus não é derrota nem fracasso, é mais do que vencedor. E não ocorreu com Josafá, aparente derrota, muitos que eram de Israel estavam tudo atemorizado, trouxe notícia ruim para Josafá. Por que o povo de Israel, que já servia a Deus, não falou para Josafá: Josafá, vem uns inimigos aí, vem umas naçãozinhas aí, mas nosso Deus é poderoso, nós já estamos orando, profetizando, e nós temos certeza que ao eles pôr o pé perto de Jerusalém, vão morrer fulminado. Não teve um filho de Deus que falou isto, foi trazer desânimo, mas pelo menos Josafá reagiu, e a vitória foi decretada. Amém? Então esta é mais uma etapa, como viver sempre no refrigério de Deus. Então as palmas bem forte para louvar e exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vamos agora orar, igreja. Vamos ter agora mais um período de oração, porque esta campanha visa sermos um povo que venha viver no refrigério de Deus, e não abatido, nem exaurido, nem desanimado, mas fervorosos. Então entenda, não é demônio muitas vezes que derruba crente, muitas vezes nem é o pecado, é muitas vezes expectativa errada, desistência de não querer sofrer por causa dos enganos e traição das pessoas, ou muitas vezes porque ouvindo coisa negativa e fica passando para frente. Então tome uma posição de cristão refrigerado em Deus, que a vitória será eterna. Vamos então orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos hoje, ó Pai, a mais uma ministração desta campanha, de vivermos o refrigério de Deus, de vivermos, ó Pai, na unção de Deus, de vivermos, Senhor, mais do que vencedores. Meu Deus, que todos tenham compreendido que muitos que caem, muitos que se abatem, muitos, ó Pai, que desistem, não foi nem demônio que chegou perto da pessoa, nem pecou, mas a falta do entendimento, ou a falta da determinação, ou por muitas vezes ouvir o negativo, e muitas vezes saindo da boca até do crente, tem levado muitos a se exaurir. Mas o fiel do Senhor prevalecerá, será vencedor, será refrigerado por Deus sempre. Meu Deus, opere grandemente sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre este ministério. Meu Deus amado, confirma mesmo a tua graça, o teu poder, a tua virtude sobre o teu povo, renovando, prosperando, edificando e fortalecendo. Senhor amado, que todos tenham tido uma visão clara da tua palavra, que ninguém venha mais dar vazão ao pecado, ao engano, e muito menos ao exaurimento. Jesus Nazareno, tu é aquele que ilumina, que dá força, tu é aquele que dá graça para vencermos as batalhas. Honra a todos com saúde, com paz, com vitória amorosa, familiar, profissional, espiritual, em todos os níveis. O teu povo sejam mais do que vencedores. Meu Deus amado, muito obrigado por mais esta campanha, em nome de Jesus Cristo. Levanta mesmo em nosso meio um povo fervoroso, uma igreja dedicada, um povo, ó Pai, que seja agradável aos olhos do Deus vivo. Abundante unção, abundante saúde, abundante alegria, abundante prosperidade para o teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. Que todos continuem adiante, fervorosos, Pai, porque se nós formos desistir por abandono, por traição, há muitos já havia abandonado o cajado que Deus colocou em nossa mão, mas preferimos ir adiante, porque nós temos certeza que tem o Senhor um remanescente nessa terra. Tu tens fiéis, ó Pai, para te servir, fiéis que se pode contar dia e noite. Senhor, nós temos que ir adiante, nós não podemos viver falsa expectativa, temos que estar todo dia, Pai, em sincronia com o teu coração, para não viver promessas que ainda não é nosso direito de obtê-las. Pai, que venhamos ir adiante, cumprindo o que tu tem para nós, e não viver uma falsa expectativa. Senhor, que os nossos ouvidos sejam, ó Pai, fechados ao engano, ao mal, que nossos lábios sejam só para abençoar, que venhamos anular o mal e não dar vazão ao exaurimento. Senhor, que a nossa boca seja só para profetizar vitória, anular o mal e não espalhar o pecado, não ó Pai, abater ninguém de hipótese alguma, em nome de Jesus, como ocorreu com Josafá, que orou sobre a promessa de Deus, que consagrou. A princípio ele se abateve, porque muitos de Israel foram até ele dar notícia de morte, mas ele se renovou no Senhor, ele creu no poder do Deus eterno, e Deus entregou a ele aquelas 3 nações, sem precisar
de uma arma sequer, ele venceu e prosperou. Ó Pai, confirma abundante graça sobre esse teu povo, sobre esta obra, avivamento santo e sobrenatural sobre este ministério, uma igreja renovada, fervorosa, que vive no refrigério de Deus, abundante unção sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Vamos agora dar uma salva de palmas bem forte, bem fervorosa, para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.